Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, se reuniu nesta segunda-feira com 5 governadores para discutir caminhos em busca de solução das dívidas dos estados. Pedro Canguçu com a gente. Oi, Pedro, boa noite. O que é que ficou decidido, hein? Decidiram alguma coisa? Oi, Leal, muito boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Pois bem, segundo o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, ainda neste mês será apresentado um projeto de lei para tratar a renegociação das dívidas que os estados têm com a União. Inclusive, esse texto será finalizado junto com os governadores e também o Ministério da Fazenda. Como você bem disse, mais cedo, o senador Rodrigo Pacheco, que é presidente aqui do Congresso Nacional, se reuniu com 5 governadores, entre eles Romeu Zema, governador aí do estado de Minas, justamente para tratar essa questão que os estados têm, dessa dívida que os estados têm com a União. A ideia é conseguir aliviar os juros e também amortizar a dívida que os estados têm com a União através de ações das empresas públicas. Além de Romeu Zema, governador aí do estado de Minas, também participaram da reunião os governadores. A gente fala então de Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, também Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro e também Gabriel de Souza, governador em exercício do Rio Grande do Sul. Lembrando que a dívida que Minas tem com a União chega aí no total de 165 bilhões de reais. E os governadores buscam reestruturar, então, junto ao governo federal, essa dívida que eles têm com a União. Inclusive, o senador Rodrigo Pacheco conversou com a imprensa após essa reunião e detalhou como é que vai ser feito esse plano de ação. Vamos ouvi-lo. Eu recebi hoje os governadores dos estados, especialmente os estados que têm o maior problema da dívida junto à União Federal. Recebi deles diversas ideias em relação a esse tema e pretendemos, ainda no mês de abril, devidamente alinhados com o Ministério da Fazenda, com o ministro Fernando Haddad e sua equipe e com o governo federal, iniciar o processo legislativo de uma lei complementar que englobe todas essas alternativas e estabeleça um programa real e sustentável para pagamento efetivo dessas dívidas. Nós sabemos que o plano de recuperação fiscal acaba não resolvendo o problema, sacrifica sobremaneira servidores públicos dos estados, especialmente do estado de Minas Gerais, acaba por vender os ativos que o estado tem de forma pouco sustentável. Então são inúmeras ideias que estão sendo discutidas nesse momento. Lembrando que esse diálogo ocorre desde o ano passado. Inclusive, no sábado, o governador Romeu Zema protocolou no Supremo Tribunal Federal o prazo para prorrogar o prazo por mais 180 dias. Então, é o fim da carência para o pagamento da dívida. Lembrando que esse prazo já havia sido prorrogado por 120 dias, quando ele venceria, então, no dia 20 de dezembro de 2023. Agora, a gente continua acompanhando, então, essa situação dessas dívidas que esses estados têm com a União. Volto com você, Leal. Pedro, e o Ministério do Planejamento e Orçamento apresentou hoje o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Já existe um valor? Olha, para o salário mínimo existe, viu, Leal, R$ 1.502. Isso foi confirmado pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas esse valor pode mudar, isso porque varia conforme o PIB do nosso país. Se aprovado, então, esse novo valor do salário mínimo, vai ter um aumento de 6,37%, um aumento aí de R$ 90 em valor em relação ao atual valor do nosso salário mínimo aqui do país. Mas uma nova estimativa deve ser enviada aqui ao Congresso Nacional ainda em agosto. A proposta precisa ser aprovada aqui no Congresso Nacional até o dia 30 de junho. E o texto vai ser analisado tanto pela Câmara quanto pelo Senado Federal. Leal, a gente também vai continuar acompanhando essa questão aqui do orçamento que foi apresentado para 2025 aqui no Congresso Nacional na tarde de hoje, que vai ser ainda palco de discussão aqui no Congresso Nacional. Volto com você. Pedro Canguçu, ao vivo, direto de Brasília. Muito obrigado, Pedro.